Evangelho, quinta-feira da quarta semana do Tempo Pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quarta semana do Tempo Pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 13º capítulo do Evangelho de São João. Acabamos de ouvir a narrativa do Evangelho logo após Jesus ter lavado os pés de seus discípulos. E no Evangelho de hoje, ou melhor, acompanhando a liturgia de hoje, temos a oportunidade de celebrar a memória facultativa. No Brasil, aqui na cidade de Roma, nós temos uma memória obrigatória, que é a memória dos mártires São Nereu e São Aquiles. São 2 soldados romanos que professaram a fé durante, provavelmente, o período da perseguição do imperador Diocleciano e foram, por essa razão, martirizados. Também se celebra hoje a memória de São Pancrácio, que, muito jovem, abraçou a fé cristã e seguiu-a com grande determinação e entusiasmo em seu testemunho. E foi levado ao martírio também no mesmo período de Diocleciano. Ou seja, 3 jovens, Pancrácio é o mais jovem de todos, no início da sua caminhada da vida cristã, mas quando pensamos em São Nereu e São Aquiles, ambos foram convertidos já na vida adulta, então a gente pode acreditar aqui por volta dos seus 20 e poucos anos, ou seja, 10 anos mais velhos do que Pancrácio. E, abraçando a fé, não voltaram atrás. Em que isso se alinha com a liturgia de hoje, Padre? Se alinha com aquilo que nós ouvimos na conclusão do Evangelho. Em verdade vos digo, disse o Senhor. Quem recebe aquele que me enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ao abraçarem a fé, não mais viviam uma vida por si mesmo, mas viviam a própria vida por Cristo. Não mais iam ao encontro dos homens por si mesmo, mas a sua presença ao lado dos homens era a presença do próprio Cristo. De tal forma, esses mártires abraçaram a fé que viveram, no curto espaço de tempo de vida que lhes foi possível, viveram Cristo intensamente. De maneira que todo o discípulo que acolhe a palavra, que vai em missão em nome do Senhor, permanece em comunhão com Ele. O testemunho do discípulo em comunhão com Cristo, o testemunho do discípulo em comunhão com o Senhor é a sua partida em missão, é ser enviado. Às vezes a gente pensa no envio como uma realidade solene, quase que socialmente declarada, quando na verdade viver como cristãos é o envio que a cada domingo renovamos no final da missa. Cada vez que nós nos reunimos em casa para rezarmos em família,
cada vez que na rua nós abraçamos a nossa identidade cristã e praticamos a vida que de Cristo recebemos, nós estamos em missão. Como é importante ter isso presente, porque uma das tendências que mais temos é de separar a religiosidade e a prática da religião como se fosse uma atividade a mais no nosso dia. Ou seja, quando nós rezamos, quando nos recolhemos para estar em oração. Isso de fato é verdade. Quando nos recolhemos para estar em oração, estamos rezando. Mas a nossa vida é para ser um contínuo ato de oração. E não de uma maneira subjetiva, porque essa frase também acaba se tornando muito popular, né? A vida contínua é um contínuo ato de oração. O que significa isso? Significa que a todos os momentos da nossa vida estamos procurando colocar em prática o Evangelho e estamos em diálogo com Jesus sobre aquilo que estamos pensando, sobre aquilo que estamos fazendo, sobre aquilo que estamos vendo, sobre aquilo que estamos desejando, sobre aquilo que estamos planejando. Nós estamos falando com o Senhor. Em todos esses momentos da nossa vida, vivemos em diálogo com Jesus. E, obviamente, temos no nosso dia aqueles momentos fortes em que nos recolhemos de uma maneira mais reservada, em que dizemos ao mundo e às pessoas que estão à nossa volta e ao tempo, não nos coloquem, não tentem colocar-se entre eu e o meu Senhor. Agora me retiro para estar com Ele. E reservo aquele tempo para essa intimidade, e me afasto das pessoas para essa intimidade, e me esvazio das minhas preocupações e dos outros pensamentos para essa intimidade. Então esse é aquele momento em que você para orar, em que você dá o seu tempo, você toma o seu tempo para a oração. Mas viver em oração significa dar na vida continuidade à própria vida nesse perene diálogo com o Senhor. Tratando e me relacionando com Ele todo o tempo na dinâmica em que estou inserido no mundo, na dinâmica em que estou inserido na relação com as pessoas e com o próprio tempo que tenho, como falei ainda há pouco, de maneira que os meus pensamentos, minhas decisões, minhas preocupações, meus planos, tudo isso faço sempre em harmonia com o Senhor, ou seja, conversando com Ele, pensando no que Ele me disse por meio do Evangelho, pensando no que Ele me propõe na vida cristã, na minha vida cotidiana, e dessa forma a gente permanece em oração. É desse modo que o discípulo é enviado, porque o seu envio é um ato de permanência na comunhão com o Senhor. Não é como se o Senhor tivesse dado uma recomendação e aí o discípulo pega aquele papel com a recomendação, bota debaixo do braço e vai até o objetivo, até o lugar onde precisa fazer aquela comunicação, até onde ele precisa entregar aquilo dali, né? Não, quem faz isso é o correio que pega do remetente e leva ao destinatário. Na vida cristã não é o exercício profissional dos correios. O cristão não é aquele que leva uma encomenda atravessando distâncias para entregá-la, mas é aquele que vive essa relação com aquele que entregou, com o que está sendo entregue e com o que será deixado, com aquele a quem se destina esse chamado. Então o Senhor, antes de me enviar, me chama à intimidade, me envia em intimidade com Ele, ou seja, em aliança de intimidade, em estreita relação, em estreita comunhão. Então Ele me chama à comunhão, Ele me envia em comunhão com Ele, para que eu anuncie essa comunhão ao meu irmão. Então, todo envio missionário da igreja supõe a continuidade dessa intimidade. A gente não vive a intimidade e depois a gente vai em missão. O ir em missão, o estar em missão, o estar enviado por Cristo,
significa dar prosseguimento a essa intimidade. E aí a gente volta ao que eu falei ainda há pouco, né? Uma coisa é o momento em que a gente está em oração, outra coisa é a vida que a gente vive em oração. Então, dessa forma, seremos conhecidos como discípulos de Cristo. É assim que iremos crer que o Senhor é. Ele é aquele que permanece. E como é importante ouvirmos isso agora, depois de todas as declarações do bom pastor, que nenhuma ovelha será arrancada de sua mão, que as ovelhas escutam a sua voz e o seguem, que o Pai nos leva para junto de Cristo. Falar sobre o que estamos falando agora, depois de ter ouvido tudo isso, ganha uma força e um significado muito maior. Por quê? Porque anteriormente ouvimos todas as promessas que o Senhor fez que asseguram a sua permanência conosco. E asseguram para cada um de nós o seu desejo de estar em intimidade com nós. A certeza de que Ele não vai nos abandonar. E a certeza ainda maior do que os cuidados de Deus dispostos em nosso favor é para que consigamos manter o estado de intimidade com Cristo. Então, não estamos falando de uma proposta que seria boa se fosse colocada em prática, mas de uma possibilidade real. Como seria bom colocar em prática que o meu tempinho de oração, aquela meia hora que eu pego para rezar em casa, eu poderia continuar rezando com Cristo durante todo o meu dia, porque depois eu me disperso muito rápido. Tudo bem, pode ser que esteja acontecendo isso, mas a possibilidade de ser diferente, ou seja, de ser aquilo que o Senhor está dizendo, que aquele meu momento de intimidade, de oração, de meia hora ou uma hora que seja, ser a mola propulsora da continuidade de um inteiro dia vivido dessa forma, é uma possibilidade real, existe uma promessa do Senhor para que isso aconteça. Então, se eu sinto dificuldade, é para eu suplicar ao Senhor a graça de superá-la. Essa dificuldade, ela pode ser superada, não é para a gente fazer um movimento contrário à tensão. A gente vê a dificuldade e diz, então tudo bem, e a gente faz um tipo de resignação negativa, vamos dizer assim, né? Me permitam inventar essa expressão. Por que negativa? Porque essa resignação está tirando o movimento criativo e está indo contra um ato de verdade. Deus é disposto em favor da superação disso. E ele estabelece uma possibilidade real dessa superação, porque é o desejo declarado e manifesto dele. Declarado porque assim ele disse, e manifesto porque ele nos deu os dons e meios para que isso aconteça. Então, agir, digamos assim, né, com uma resignação no sentido de, bom, eu não estou conseguindo, então vamos nos contentar em estar desse jeito, vamos deixar desse jeito mesmo, porque isso é meio difícil de conseguir, vamos ver. Se der certo, deu, se não der, tudo bem. Bom, não, campainha vermelha. Não. Essa reflexão não está boa, porque ela está indo contra a verdade declarada e manifestada pelo Senhor. Por isso que ouvir hoje, depois de termos ouvido tudo que já ouvimos ao longo dessa última semana, tem um significado muito grande, porque nos encoraja muito mais. Uma coisa seria irmos direto a esse texto, que agora estamos recebendo no Evangelho de hoje, outra coisa é tê-lo agora nas mãos, depois de todo esse itinerário, desde o domingo do Bom Pastor. Olha que maravilha, que quarta semana da Páscoa a gente está tendo, hein? Né? Então o Senhor vem declarando, confirmando todas essas promessas e agora Ele nos faz esse chamado de maior intimidade. E é muito intenso o versículo 17, logo no início, né? Primeiro, versículo 16, o servo não é maior do que o seu senhor, o que significa que o servo estará sempre sob, não apenas a autoridade do seu senhor, mas sob a regência do seu senhor. Porque se o servo fosse maior do que o senhor, agora ele seria o senhor, né? Então, o servo está sempre sob a regência desse senhor. Mas a coisa significativa é que esse senhor quer o seu servo junto dele. Ele quer. Ele, como Senhor, poderia querer diversamente, afinal, Ele é o Senhor.
mas o desejo do coração desse Senhor é ser o servo unido a Ele. Então, é seguro e certo que esse servo sempre encontrará o acolhimento, o amparo, a disponibilidade desse Senhor para amá-lo e tê-lo em sua companhia. Deus quer você em sua companhia. Está vendo como é que quando a gente olha essa dificuldade de permanecer na companhia do Senhor, não é para a gente criar uma, entre aspas, resignação rápida, mas é para a gente lembrar isso. Meu Senhor me quer na companhia dele. Está difícil eu conseguir manter a companhia dele porque eu me disperso muito rápido. Mas o Senhor quer minha companhia, Senhor, me ajuda. Eu vou continuar insistindo até conseguir permanecer na sua companhia. Eu não vou desistir. É essa a frase que te espera. É essa profissão de fé, ou melhor, o ato de fé que se faz profissão de fé na sua vida. Um ato de fé porque é uma escolha que está baseada não apenas num desejo seu, mas na declaração explícita de um desejo de Deus e é sustentada por Ele, que se move em nós. Essa é a hora da gente professar a nossa fé, dizendo, eu não vou desistir, Senhor, me ajuda. E insistir outra vez. Se compreenderdes isso, versículo 17, e o praticardes, sereis felizes. E é verdade, meus irmãos, é verdade. A felicidade está em compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Está em escolher para nós a palavra de Cristo e escolher viver Cristo, como nos ensina São Paulo. Vamos aproveitar no dia de hoje para, olhando o testemunho desses nossos irmãos mártires, suplicar essa graça, esse vigor interior que eles também tiveram. Olha quanto tempo nós já fomos batizados. Eles tiveram poucos anos para viver o batismo, porque logo se levantou contra eles a hostilidade daqueles que odiavam Cristo. E por pouco tempo viveram a graça do batismo, mas colocaram-se totalmente dentro desse pouco tempo. Não sabemos o tempo que temos, mas hoje temos a totalidade da graça em nosso favor. Então, não percamos tempo. Nos lancemos de coração a seguir e aguardar intimamente as palavras do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires romanos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, rogai por nós.